Olá, estamos voltando ao nosso estudo de contabilidade. Meu nome é Osmar Pastore e você que está interessado em passar o nosso concurso do Bacen tem que se acostumar com a ideia de que precisa dominar o conceito de contabilidade, o conceito básico da contabilidade. O conceito básico da contabilidade que a gente tem explorado aí ao longo das nossas aulas inclui uma série de princípios. Na nossa última aula, a gente falou basicamente, a gente deu uma cobertura em cima do regime de competência e a gente falou também, dentro dessa aula, das questões com relação ao balancete de verificação e demos uma varrida geral nesses tópicos. Lembrando que o balancete de verificação, como a gente tinha comentado, ele serve para quê? Para fazer o encontro de contas e verificar se todos os lançamentos estão ok, se todos aqueles lançamentos que estão sendo feitos para gerar o balanço, que é gerado lá no final do ano, eles estão íntegros. Se você tem lá o batimento entre ativo e passivo, entre as contas de crédito e débito. Nessa nossa aula, que a gente começa agora, a gente vai falar sobre reservas e provisões. O conceito de reservas e provisões parece um conceito um tanto ou quanto assim esotérico para quem está vendo pela primeira vez, quem está começando a estudar contabilidade. Se você já estudou contabilidade, se você já cobriu os tópicos iniciais com relação a essa questão de reservas e provisões, vai ver isso aqui com muito mais facilidade. Mas a ideia principal é o seguinte: as reservas e as provisões são pedaços do resultado que a empresa teve lá das suas atividades regulares, quer dizer, um pedaço do lucro que você reserva, ou vários pedaços que você reserva para atividades bem específicas. E existe todo um escalonamento com relação às reservas e provisões. Então a gente vai começar a falar, a partir de agora, esse é a primeira aula que a gente reserva para esse tipo de assunto, a gente vai começar a falar disso e dizer o seguinte: as reservas e as provisões, elas são reguladas lá, como está aparecendo aí no slide que você está acompanhando, pela lei das SAs, a 6.404, que é talvez a lei que mais aparece como sendo referenciada no campo da contabilidade. Tem lá os princípios contábeis, tem lá uma série de orientações, de práticas que são recomendadas, mas o principal mesmo que você precisa dominar com uma certa profundidade é a lei 6.404 lá de 76. E você vê o seguinte: os princípios de contabilidade, eles são bastante estáveis, eles são bastante regulares. Há modificações, existem leis complementares, existem pequenos ajustes na orientação geral do trabalho de contabilidade, mas essas orientações sempre têm como base legislações que são bastante antigas. Então a gente está falando de uma legislação de 76 que tem, na prática, quase 40 anos. Tá? Mas vamos lá. Então vamos falar das reservas e provisões, começando a falar da reserva legal. A reserva legal é uma obrigatoriedade e ela, como obrigatoriedade, quando eu estou trabalhando com sociedades anônimas, que são aquelas que são reguladas, que são observadas pela Comissão de Valores Imobiliários, esse tipo de empresa tem que se preocupar em fazer uma reserva de 5% do lucro líquido. Essa reserva de 5% do lucro líquido, ela não pode exceder o total que está lançado lá como capital social em 20% do capital social. E ela deve ser constituída de tal maneira que ela possa assegurar o quê? A integridade do capital social. Em outras palavras, essa reserva, ela é concebida e é regulada pela legislação para quê? Para que, se houver algum problema de liquidez dentro da empresa, algum problema de estabilidade dentro da empresa, este montante de dinheiro possa cobrir essa instabilidade que pode acontecer. Então, ela é usada para compensar o quê? Prejuízos ou para aumentar o capital social para frente.
Então a empresa tem lá as suas atividades regulares, ela vai desenvolvendo lá o seu trabalho dentro da prestação de serviços, se for uma empresa de serviços, o oferecimento de produtos e assim por diante, mas se houver algum tipo de percalço, que pode não ser até uma coisa ligada necessariamente à empresa, mas pode ser uma instabilidade de mercado, para dar segurança àquele investidor, àquela pessoa que tem interesse na empresa, existe essa reserva que vai compensar um eventual prejuízo nos exercícios futuros. Então, essa reserva ela é prevista em lei, né, e tem essas limitações com relação aos 5% do lucro líquido e não poder exceder 20% do capital social. Tá? Agora, além disso, existe mais uma outra questão que diz o seguinte: a reserva legal, mas a reserva de capital, que a gente vai falar um pouquinho para diante, né, ela deixa de ser constituída apenas se as duas reservas somadas, tanto a reserva legal quanto a reserva de capital, excederem 30% do capital social. Porque nesse caso a gente já está tendo um montante suficiente para cobrir qualquer tipo de percalço, qualquer tipo de dificuldade que a organização poderia sofrer no futuro. Então a ideia básica da reserva é o quê? Garantir que problemas que podem acontecer no futuro sejam compensados com aquela retenção de um pedaço do lucro, né, que a empresa teve, né, e com isso dar maior segurança para o investidor, para o acionista, com o que possa vir a acontecer lá para frente. Ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. No caso, a gente tem as reservas estatutárias. Bem, a gente começou falando da reserva legal, é uma coisa que é prevista em lei, e eu tenho as reservas estatutárias. Qual é a diferença entre uma e outra? No caso da reserva estatutária, o que a gente vê é que ela é prevista no estatuto da própria empresa. Então, ela é uma opção da empresa em fazer reservas, né, para determinados fins. Que fins são esses? Esses fins são estabelecidos pela própria empresa lá no seu estatuto. No seu regimento interno, ele diz assim: vou reservar tantos por cento, um valor lá qualquer, do meu lucro, para, por exemplo, investimento. Vou reservar tantos por cento para uma expansão e assim por diante. Mas eu determino qual é o motivo dessa reserva. Deve-se, então, fixar os critérios para determinar qual é a parcela anual que vai ser retida, né? E estabelecer um limite máximo dessa reserva, porque ela não pode crescer indefinidamente. Então, as empresas têm a possibilidade de reterem valores do lucro, né, com finalidades específicas, que é o que a gente chamaria de reservas estatutárias. Só que essas reservas estatutárias, elas são reguladas segundo o dispositivo interno da própria empresa, enquanto que a reserva legal é alguma coisa que é prevista na própria legislação. Seguindo, falando desse nosso tópico, a gente tem reservas para contingências. O termo contingência, que aparece aí no slide para você, é um termo que tem um significado bastante específico dentro da contabilidade. A gente fala de contingência, aquele tipo de problema que pode surgir no futuro, né? Com relação, por exemplo, a uma ação trabalhista contra a empresa, contra uma ação de um determinado cliente da empresa, contra a empresa por falha na prestação de serviços ou por falha na entrega de um determinado produto que deveria ter uma característica e que não apresentou essa característica ao final. Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma ação legal que implique numa multa, em algum tipo de responsabilização financeira sobre a empresa, a gente está falando basicamente de contingência. E a empresa pode ter reservas de contingência, sim, para cobrir esse tipo de problema que vai surgir lá no futuro. Então, ela é determinada, essa reserva para contingência é determinada em assembleia para compensar o quê? As diminuições prováveis do lucro que eu teria à frente por causa de um processo trabalhista, de um processo legal qualquer e que tenha um impacto financeiro sobre a empresa. Elas, então, estão associadas a causas previstas e justificáveis.
Opa, isso aqui é importante. Eu vou fazer uma reserva de contingência quando eu souber que já existe um processo, que já existe algum fato que possa acarretar isso. Então, não estou chutando. Se aparecer um processo, se aparecer uma causa judicial, não. Ela já existe. E, em função da existência dela, eu prevendo que isso possa causar um impacto sobre o lucro da empresa, eu faço reserva de contingência. Só que a diferença entre a reserva estatutária de contingência é que, no caso de contingência, ela é prevista numa assembleia de acionistas. E deve ser revertida quando? Quando é que essa reserva ela é usada ou volta para compor o lucro da empresa? Quando as cláusulas previstas, as causas previstas deixarem de existir ou quando efetivamente ocorrerem as perdas. Então é assim, eu estava reservando um dinheiro lá, R$500 mil por conta de um processo trabalhista que está acontecendo contra a empresa. Esse processo trabalhista de fato ocorreu. Então eu pego aquela reserva e cubro com a reserva os custos, né, impostos à empresa com relação a essa atividade. Opa, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu ganhei a causa, então não tem mais razão para que eu mantenha a reserva separada do lucro da empresa. Então o que eu faço? Eu recomponho essa reserva, coloco essa reserva junto com o lucro, porque a causa que me levava a fazer esse tipo de separação para compensar algum prejuízo futuro deixou de existir. Então essa é a ideia com relação às reservas por contingência. Tem mais tipos de reserva? Tem mais tipos de reserva. A gente tem as reservas de incentivos fiscais. Agora a gente tem que entender direitinho. Incentivos fiscais são ganhos da empresa, mas que não vão se converter em valores monetários. Opa, mas o que é isso então? Por exemplo, se quando você vai instituir uma empresa dentro de um determinado município, lá, e a prefeitura diz assim, eu vou te isentar de determinado valor do imposto, eu vou te oferecer um determinado terreno, eu vou facilitar de alguma maneira, né, a implantação da sua empresa. E essa facilidade é de você deixar, de fato, de fazer investimentos com relação aquela coisa, né, aquela coisa específica, né, pagar impostos ou ter despesas de instalação. Quando você tem isso, você pode fazer reservas de incentivos fiscais associados a esse tipo de atividade. Bem, se você pode fazer isso, né, então o que acontece? Isso aí deve ser computado na apuração dos lucros. Opa, eu deixei de pagar, se eu deixei de pagar, é como se eu tivesse recebido aquilo. Então eu constituo essa reserva de incentivos fiscais, tá, para computar no lucro. É como se eu tivesse recebido essa grana e essa grana vai lá, vai ser somada com o lucro da empresa, vai melhorar o resultado da empresa. Porque de fato é como se eu tivesse ganho aquilo ali em dinheiro. No entanto, né, ela deve ser excluída do cálculo dos dividendos. O que é dividendo? Se você não lembra, dividendo é aquele tipo de remuneração que o sócio recebe, né, por ter investido dentro da empresa. Isso tem uma previsão legal também. Só que, como eu estou falando de incentivo fiscal, né, é como se a empresa tivesse ganho o dinheiro, mas de fato ela não ganhou esse dinheiro, ela simplesmente deixou de pagar alguma coisa. Então não teve papel moeda envolvido com isso. A empresa foi lá e, quando se instalou dentro de um determinado município, recebeu um abatimento de R$1 milhão nos impostos. O prefeito disse assim, olha, para você vir para cá, eu vou te deixar trabalhar aqui e R$1 milhão de impostos eu vou liberar para você. Então é como se ela tivesse recebido isso. Mas, de fato, essa grana não aconteceu. Isso aí é só o quê? Um benefício para que você deixe de pagar. Consequentemente, se essa grana não entrou, na hora de pagar para os sócios, você não pode computar isso como tendo sido o quê? Um benefício efetivo e depois repassar esse dinheiro, né? Em função disso é que a gente diz assim, olha, para fins de lucros eu vou lá e coloco isso como tendo sido um ganho para a empresa. Mas para pagar para os sócios, como isso não envolveu dinheiro de fato, eu excluo isso na hora de computar o quanto que eu tenho que pagar de dividendos para aqueles acionistas, para aquelas pessoas que estão interessadas na empresa. Ok? Vamos em frente, que a gente tem mais sobre reservas.
a gente tem as retenções de lucros diversas. Então, a gente pode ter também essas retenções de lucros propostas por uma Assembleia Geral. Aí, nesse caso, a Assembleia, a exemplo lá da reserva de contingência, né, deve definir qual é a aplicação específica. E nesse caso, é assim, a empresa está percebendo que ela tem chance de expandir as suas atividades em função lá de uma percepção de mercado. Tem muita gente comprando o nosso produto e tem gente que está querendo comprar mais, tem gente que está procurando o nosso serviço, a gente não tem capacidade de oferecer esse serviço. Então, vamos expandir a empresa. Legal. A gente vai expandir a empresa como? A gente vai expandir a empresa, de repente, usando o nosso próprio recurso, ao invés de pedir dinheiro emprestado no banco, lá para um agente financeiro. Bem, o nosso próprio recurso, o que é? O lucro que a gente gerou. Então, a Assembleia pode chegar à conclusão de que, eu não vou pegar esse lucro e simplesmente distribuir para todos os associados. Eu vou reservar uma parte desse lucro e com essa parte desse lucro eu invisto na empresa, compro mais equipamento, contrato mais gente. Por quê? Porque eu estou percebendo que esse investimento vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro lá no futuro. Então isso aqui é uma retenção de lucros para um investimento qualquer que vai ter aí um retorno para a empresa. Os acionistas se reúnem lá na Assembleia e dizem assim, isso aqui é muito bom porque eu não vou levar o dinheiro agora, mas lá na frente eu vou levar mais. Joia! Essa retenção de lucros, ela tem o quê? Uma duração de 5 anos. Né? E podem ser aprovadas numa Assembleia Geral ordinária, né? É a característica da Assembleia que faz a previsão da retenção de lucros, né? E delibera sobre o que vai acontecer com esse dinheiro. Se esse dinheiro for efetivamente usado, não, ele simplesmente é abatido lá daquele montante que está lançado nessa conta de reserva lá no meu balanço. Se for o caso, né, se sobrou dinheiro, eu posso reverter isso e somar aos lucros acumulados da empresa, né, nos próximos exercícios. Esse aqui é mais um exemplo de reserva que eu posso ter. Vamos em frente, a gente tem reserva de lucros a realizar. Essa daqui também é legal. O que é isso? Quando eu constituo a empresa, eu digo lá no regulamento interno que uma determinada quantia de dividendos deve ser entregue por sócios, né, para os acionistas. Legal, só que quando eu faço o cálculo desses dividendos, isso pode ser maior do que o lucro que eu apurei naquele determinado momento. Por que pode ser maior do que o lucro que eu apurei naquele determinado momento? Porque eu já tenho, né, garantido que eu vou receber um valor associado às atividades que foram desenvolvidas para a empresa, mas esse dinheiro que eu vou receber só acontece, por exemplo, no próximo ano. Então quer dizer o seguinte, eu fiz a venda me gerou uma lucratividade legal, essa lucratividade eu apuro agora, porque eu estou no regime de competência, mas o dinheiro só vai entrar no ano que vem. Então, dentro do regime de caixa, estava tudo certo, mas o dinheiro vai estar disponível lá na frente. Mas no regime de competência, para fazer aquele encontro entre despesas e receitas que são efetivamente associadas entre si, eu já computo agora que eu vou ter o lucro, né, em função da transação que eu fiz, que eu acertei tudo direitinho. Mas a cor do dinheiro eu só vou ver lá na frente. Bom, se eu só vou ver a cor do dinheiro lá na frente, aquele lucro que está sendo espelhado lá no balanço, ele de fato existe. Mas o dinheiro ainda não, porque eu não recebi. E aí o que eu faço? Uma maneira de compensar isso é o seguinte, eu vou dizer para o sócio o seguinte, eu vou te pagar o dividendo, mas quando o dinheiro entrar. E para esse caso, o que eu faço? Eu já faço uma reserva dos lucros a realizar, daquela parte que vai aparecer no ano que vem, que é para quê? Para compensar a grana que eu não passei para o associado nesse determinado momento. Por quê? Porque o dinheiro ainda não entrou. Está tudo certo, tudo bonito, o cliente não atrasou, não é nada disso. É só que eu combinei dele pagar no ano que vem. Eu estou encerrando o ano e ele vai pagar em janeiro, fevereiro e tal, e esse dinheiro aqui vai ser o sustentáculo para fazer o pagamento do dividendo. Não entrou esse dinheiro? Tudo bem. O que eu vou fazer? Eu faço uma reserva de lucros a realizar para poder fazer frente a esse tipo de
pagamento obrigatório dos dividendos, que já estava previsto lá nas cláusulas de constituição da organização. Então ela corresponde o quê? Aos lucros que forem os primeiros a serem constituídos em dinheiro. O primeiro lucro que eu obter, de fato, no ano que vem em dinheiro, eu uso e pago os dividendos que eu deixei de pagar porque a grana ainda não entrou. Então, essa que é a justificativa e a ideia que está por trás da reserva de lucros a realizar. Vamos em frente, que ainda tem mais sobre reservas. Agora tem o seguinte, limite de constituição de reservas e retenção de lucros. Eles não podem prejudicar a distribuição dos dividendos. Então, se eu tiver uma obrigatoriedade, que em geral existe dentro da empresa, para pagar dividendos, eu não posso fazer reservas de tal forma que não dê chance de eu cumprir a obrigação de pagar os dividendos. Isso aqui é importante e esse negócio ele é cobrado com bastante frequência nas questões de concurso. As questões de concursos fazem referência a isso, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, mas fazem referência a isso. Então fique esperto com relação a isso. E o limite do saldo de reserva de lucro? Então, vamos lá. Aí a gente pode dizer o seguinte, com relação ao limite daquelas reservas todas. Ele não pode ultrapassar o capital social. Opa, então o meu limite é o capital social. E se o capital social, por exemplo, for de R$1 milhão, ele não pode ultrapassar o capital social. No entanto, né, desse capital social, eu já tenho que descontar as reservas para contingência, as reservas de incentivos fiscais e os lucros a realizar. Então, eu tenho um limite, né, que é o máximo, que seria o capital social. Se eu não tivesse essas reservas, se eu tenho essas reservas, eu tenho que abater essas reservas e esse é o meu novo limite. Em ultrapassando, quer dizer, as reservas sobre o lucro ultrapassaram isso. Aí eu tenho duas alternativas. A primeira é integralizar, né, ou aumentar o capital social. Eu pego aquela reserva excedente e jogo direto para o capital social. Eu digo que aquilo ali faz parte do compromisso que os sócios tinham, né, os investidores da empresa tinham em manter dinheiro dentro da empresa. Ou eu faço a distribuição do excesso que teve como dividendo. Opa, ultrapassou o capital social, aquela parte lá do capital social eu entrego na forma de dividendos para os sócios ou para os investidores da empresa de uma maneira geral. Essas são as duas alternativas que eu tenho para fazer frente a esse excesso de reservas. Ah, reservei demais e tal, então eu vou lá e distribuo o excesso. Agora eu também tenho reservas de capital. O que são as reservas de capital? Olha só, vamos lá que a legislação é bem clara com relação a isso. Eu vou fazer reserva de capital para absorver, eu vou fazer uma absorção de prejuízos que ultrapassem os lucros acumulados ou as reservas de lucros. Ah, então o que é isso? Ah, eu tenho lá um lucro que vai se acumulando dentro da empresa, que é uma espécie de bolsa, né, de dinheiro que a empresa vai fazendo aumentar, vai expandindo ao longo dos anos. Né? Aquele encontro de receitas e despesas, sobrou tanto, eu vou colocar lá nos lucros acumulados. No entanto, eu posso prever que em determinado momento, por uma retração de mercado, porque o poder aquisitivo do meu cliente diminui assim significativamente, eu posso ter um prejuízo. E esse prejuízo pode se estender de tal forma que absorva todo o meu lucro acumulado e vá um pouquinho além. Então, nessa hora, eu posso ter uma reserva de capital para quê? Para fazer frente a isso e não ficar com insuficiência de caixa dentro da empresa. Uma das maneiras de fazer isso é fazendo reserva de capital. Outra coisa é que eu posso fazer reserva de capital para comprar ações que eu vendi para terceiros. Então, eu vou lá e recompro as ações. Eles tinham um investimento dentro da empresa, as pessoas que compraram ações da empresa. E agora eu quero reverter isso e ter um maior poder sobre a gestão da própria empresa. Então, o que eu faço? Eu vou lá para aquela pessoa que comprou a ação e recompro isso. Para essa atividade, eu posso ter uma reserva de capital. Outra coisa eu posso fazer reserva de capital com a ideia de incorporar no próprio capital social. Eu vou retendo o dinheiro dentro da empresa e, num determinado momento, eu pego esse dinheiro todo e coloco lá dentro da organização para administrar, para transformar isso em capital social. Capital social é uma coisa importante, a gente tem que observar isso, por quê?
Porque muitas vezes a empresa, para exercer alguma atividade, principalmente em contratos, né, de prestação de serviço e contratos de prestação de serviço para o governo, ela tem alguma obrigatoriedade com relação ao volume mínimo de capital social. Então, de repente, a empresa tem lá aquela ideia, eu vou querer entrar num determinado negócio, mas esse negócio aí, que não vai acontecer já, ele exige o quê? Um capital social maior. Então eu vou fazendo reservas de capital e num determinado momento eu pego essa reserva e reverto contra o capital social, transformando isso em um complemento do capital social. Mas por que eu não faço isso direto? De repente, porque eu não tenho a certeza de que esse negócio vai se realizar. Então eu só estou me preparando para isso. Se ele não se realizar, eu deixo aquilo lá como reserva, uso para outra coisa. Se ele se realizar, eu reverto e amplio o capital social da empresa para a atividade que estava sendo prevista. Outra coisa é para pagamento de dividendos de ações preferenciais quando essa vantagem tiver sido prevista lá nos estatutos da empresa. E, por fim, a questão das partes beneficiárias. O que são partes beneficiárias? Vamos entender. A questão das partes beneficiárias diz respeito à captação de recursos. Quando a empresa, por exemplo, está precisando de grana para fazer um investimento e ela não tem essa grana própria, os sócios, num determinado momento, não têm disponibilidade para fazer esse tipo de investimento, ela pode ir para o mercado e tentar fazer a captação em cima do que está sendo, daquela necessidade que surgiu de momento. E aí, eu como que capto esse dinheiro, vou me comprometer a remunerar esse dinheiro como se fosse um investimento qualquer, como se fosse uma poupança, né? E aí eu posso fazer reservas de capital para quê? Para fazer o pagamento disso. Então eu tive a lucratividade, essa lucratividade lá de um determinado período, eu reservo uma parte disso para remunerar aquele pessoal que investiu na empresa simplesmente para fazer frente a um projeto bastante específico. Essa que é a ideia das partes beneficiárias. E quando a gente já está discutindo isso, né, vamos lá para a nossa questão de concurso, que fala exatamente das reservas e provisões. Especificamente aqui a gente está falando das reservas. Então ele diz lá, assim, uma prova de 2012 que é bastante recente. A companhia Acer possuía, em 31 de dezembro de 2010, né, um patrimônio líquido composto pelas seguintes contas. Capital social, R$500 mil. Legal, então R$500 mil. Reserva legal, R$96 mil. Joia. Agora, durante o ano de 2011, quer dizer, fechou o balanço e tal, houve um lucro de R$100 mil. Tá? Então, a empresa conseguiu ter lá nas suas atividades de despesas e receitas, né, uma sobra de R$100 mil. Sabendo que a companhia Acer constitui uma reserva legal de acordo com a legislação societária, quer dizer, ela não está irregular, ela está seguindo exatamente o que manda o governo, né, que os dividendos mínimos obrigatórios estabelecidos, né, lá no estatuto são de 30% do lucro líquido acumulado, né, e que os lucros retidos lá para a expansão lá são de 70% do lucro líquido, o valor que vai ser retido para a expansão, em 31 de dezembro de 2011, em reais, vai ser de quanto? Opa, então vamos lá, vamos entender direitinho. Eu tenho que constituir uma reserva legal dentro lá dos limites da legislação. E eu já sei que a minha reserva legal já é 96 mil. Joia. Além disso, né, eu tenho que pagar de dividendos 30% do lucro líquido. Isso aí é obrigatório. Está lá previsto no estatuto da empresa, então eu vou pagar 30% do lucro líquido. Por fim, ele diz o seguinte, eu vou tentar reter para a expansão 70% do lucro, né, para fazer lá um investimento no futuro. A pergunta é, quanto é que é esse dinheiro de expansão que sobra que eu vou ter que reverter? Olha que legal. E isso é uma pegadinha, você tem que prestar atenção nisso. A questão já diz logo direto, opa, vai ser 70%, então é 70% de 100 mil e está acabado. Só que eu tenho que prestar atenção no seguinte, eu tenho que constituir 3 reservas. A reserva legal, eu tenho que constituir a reserva para pagamento dos dividendos, eu tenho que pagar os dividendos e depois eu vou ver lá a parte de expansão. Bem,
Olhando para a reserva legal, eu estou com 96 mil. E se você for olhar a nossa matéria, né, lá os tópicos que a gente tem lá sobre reservas, ele diz assim, você pode reter até o teto de 20% do teu capital social. Opa! Se é 20% do teu capital social, o meu capital social é 500, faz 20% disso, é 100 mil. O meu teto é 100 mil. Eu já tenho 96, quanto é que eu vou poder somar esses 96 como reserva legal até chegar ao limite? De 96 para 100 mil, eu tenho 4 mil reais que eu posso somar a minha reserva legal. Aí eu chego no topo. Então eu vou reservar 4 mil reais. Tudo bem. Legal. Então, pega os 4 mil reais. De dividendos eu tenho que obrigatoriamente entregar 30%. Então não tem história. De 100 mil eu calculo 30%, dá quanto? 30 mil reais. Então 30 mil reais mais 4 mil reais eu já reservei 34. Quanto é que sobra do lucro? Então eu faço as contas. 100 mil menos 34, que é o que eu teria que cobrir até um determinado momento, dá 66 mil reais. Quando eu chego lá, eu vou olhando as minhas alternativas, e eu tenho como alternativa igual a 66 mil a letra D, aí eu vou tentar olhar o gabarito. O gabarito está justamente essa como sendo a resposta correta. A justificativa, então, a gente apresenta aqui nesse quadrinho, que é o resumo, dizendo lá como é que eu cheguei nesses 66 mil. Eu peguei lá o complemento da reserva legal que estava prevista, que ela chega até os 20% do capital social, paguei os dividendos, me sobrou livre 66, e como eu vou ter que tentar reservar 70%, 70% eu não tenho, sobrou 66, é isso que eu posso reservar para os investimentos da empresa no futuro. A gente vai ficando por aqui, desejando a vocês bons estudos, né? Não descuidem de ver os tópicos e fazerem mais exercícios sobre essa questão, e até daqui a pouco na próxima aula com mais sobre reservas e provisões. Sucesso!